Irmãos Yaudins, sabendo que Yau e Yausha é a salvação, esse não é um vídeo de louvor a Yau. Esta é uma revelação retratada em documentário real. Então, títulos como Deus e etc. precisam ser usados para que todas as pessoas possam compreender as informações aqui retratadas. Provas definitivas sobre Amenhotep II, o faraó do Êxodo. Há aproximadamente 1.300 anos antes de Yausha, ou Cristo, ou seja, há quase 4.000 anos, ocorreu um dos maiores eventos de demonstração do poder de Iau, o Altíssimo Criador, também conhecido como o Deus de Israel. Os deuses do Egito não puderam fazer absolutamente nada diante da avassaladora destruição e morte que se abateu sobre os perseguidores do povo do Eterno. No dia 8 de fevereiro de 2025, o canal do YouTube Expedição Bíblica fez uma descoberta inquietante, adentrando profundamente, descobrindo e revelando um dos locais, talvez o mais importante túmulo dos faraós de todo o Egito. Saindo da Jordânia em direção ao Vale dos Reis, no Egito, arqueólogos estudaram mapas e artigos do historiador Victor Lowery, utilizando tudo o que se tem hoje de conhecimento e tecnologia. O Dr. Victor Lowery deixou praticamente um testamento de sua expedição. Sendo pioneiro dessa investigação e de descobertas únicas, faremos aqui uma breve simulação em 3D de como ele, heroicamente, realizou tudo com apenas um auxiliar e uma vela. Lembrando que isso ocorreu há 2 séculos atrás, em 1856. Chegando a um túnel que descia cada vez mais, ele, acompanhado apenas de seu auxiliar, munido de coragem e impulsionado pelo desejo de descobrir o túmulo, ou quem sabe a prova cabal, os restos mortais do faraó da época de Moisés, o qual desafiou Iau dos exércitos, avançou rumo ao desconhecido. Seguindo por um compartimento escuro e funestro, um cheiro horrível de podridão assolava o lugar. Então, tiveram uma visão hedionda e terrível. Um barco, e sobre ele, um cadáver completamente enegrecido, com o rosto voltado para eles. Parecia fazer uma careta. Imagina só, no mesmo compartimento escuro e pútrido, o cheiro de decomposição ainda impregnando o ar, mas agora, tudo revelado sob o vacilante brilho de uma única vela. As sombras dançavam nas paredes de forma irregular, como se tivessem vida própria. A vela não iluminava. Ela revelava o que pessoas do mundo inteiro almejam saber a verdade. E as provas físicas do Êxodo, da Bíblia. As escrituras sagradas de Iau. Estes locais existem e é bem aqui, neste lugar esquecido, nessas paredes abandonadas, que encontraremos as mais fascinantes informações sobre os restos do faraó do Êxodo e sua família, como foi descrito na Bíblia. Logo chegaremos ao local mais fantástico e ao mesmo tempo perturbador conforme seguimos a exploração, liderada pelo Dr. Victor Lowery. Estaremos diante de um cenário ancestral, marcados pela presença de figuras bíblicas reais, os inimigos de Iau, de Moisés e de seu povo, Israel. Ou talvez diante de fatos que não foram saqueados e se perderam diante do tempo e que ninguém ousa mostrar. Então, chegando a outro mortuário, ele encontra outro sarcófago. Ele estava aberto, mas, para a alegria dos dois, havia um corpo ali. Esse foi o local exato onde ele encontrou o corpo e as escrituras com o nome Amenhotep II. Quando ele chegou, deparou-se com um lugar saqueado, com cerâmicas e pertences considerados sem valor pelos saqueadores espalhados pelo chão, ao lado do sepulcro.
Porém, o que mais importava eram os fatos, o corpo ali presente, e as estátuas, feitas de diversos materiais, inclusive esmeraldas, que comprovavam a veracidade e o valor das pessoas ali sepultadas. Seus nomes figuravam entre os registros da dinastia, mais propriamente da 18ª dinastia egípcia. Explorando um pouco mais à direita, no fundo do compartimento mortuário, eles encontraram outros 3 cadáveres. 2 eram claramente adultos, mas o corpo entre eles, de menor estatura, parecia pertencer a uma criança, ou talvez a um adolescente, de aproximadamente 12 ou 13 anos. Com todas as características, inclusive sua trança de príncipe, extremamente bem preservada há quase 4.000 anos. Essas são as imagens reais, e com certeza este foi o príncipe Websenu, filho de Amenhotep II, o primogênito do faraó, que foi morto pelo anjo da morte de Iau. Todas as pinturas, inscrições e hieróglifos confessam Websenu, príncipe do Egito, assassinado pelo espírito avassalador, cultuado pelos israelitas na rebelião dos escravos. E Moshe, que significa Moisés, é o seu nome em egípcio. E ainda falando sobre estes corpos, é incrível saber que, aqui neste mesmo local, encontra-se o príncipe, filho do faraó, que foi morto no Êxodo. Ele está bem aqui do meu lado. É como tocar na verdade bíblica. Então este é o Websenu, o príncipe que era o primogênito do faraó Amenhotep II, o qual foi morto por descumprir a lei de Moisés, que foi dada por Iau dos exércitos na libertação do seu povo no Êxodo. O mesmo foi encontrado separado dos seus sarcófagos e jogado pelo chão devido à ação de ladrões e saqueadores. Essa verdade foi confirmada por estudos, achados, hieróglifos e ainda os vasos canópicos. Vasos canópicos são os recipientes nos quais, segundo as técnicas de mumificação do Antigo Egito, eram depositados os órgãos internos dos falecidos. Esses vasos eram posicionados próximos às tumbas, devidamente registrados com os respectivos nomes dos mortos. Além disso, foram relatados e confirmados em documentos atribuídos aos relatórios de Victor Lauri E catalogados nas catacumbas, revelando o inédito: os restos mortais dos inimigos de Iau, no Êxodo. Novamente confirmado também nos hieróglifos. Ele procurava mais uma lacuna escondida na esquerda da tumba. E seguindo a exploração do lugar, agora na parte esquerda, ele encontrou mais 10 túmulos de servos de confiança do faraó. Mas o que mais importava era o túmulo real. Para a alegria do Dr. Victor Lauri, o corpo estava lá, totalmente hediondo e escurecido pelo tempo, mas era exatamente ele, Amenhotep II, o faraó morto no Mar Vermelho, no Êxodo. Então, a múmia foi levada para estudos mais aprofundados por Elliot Smith, médico e pesquisador renomado. O resultado de sua análise foi publicado no Catálogo de Múmias Reais. E agora, pasmem, essa múmia, diferente de todas as outras já encontradas, estava com o corpo coberto de feridas, espalhadas por toda a sua extensão. Um sinal impressionante de que o faraó ainda sofria os efeitos das 10 pragas que Iau, por meio de Moisés, lançou sobre o Egito. A múmia de Amenhotep II, o faraó que foi encontrado no mar naquela região, estavam ainda cobertas de úlceras pela pele. Entre as múmias que estavam junto a Amenhotep II está Tutemés IV, o faraó que foi colocado em seu lugar, e Websenu, que também perdeu sua vida neste evento bíblico. E aconteceu, à meia-noite, Iau feriu a todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. Êxodo 12, 29. A Bíblia declara abertamente em Êxodo 9:10 o que aconteceu.
E eles tomaram a cinza do forno e puseram-se diante de Faraó. E Moisés a espalhou para o céu, e tornou-se em sarna, que arrebentava em úlceras nos homens e no gado. O faraó Amenhotep e seus servos estavam cobertos de úlceras pela pele. Para que seja mostrado a mais pessoas. As Escrituras seguem dizendo em Êxodo 14, 27. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou à sua força ao amanhecer. E os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele. E o Todo-Poderoso, derrubou os egípcios no meio do mar. Sei que muitos céticos irão dizer, mas o faraó foi morto no mar. No entanto, as Escrituras não afirmam diretamente que Amenhotep foi morto no mar. Em várias passagens, elas dizem derrubado. O faraó foi derrubado no mar, repetidamente. E em Êxodo 14, 29, confirma-se novamente. Os corpos foram encontrados pelos israelitas. O ponto principal deste documentário bíblico é que não importa o caminho difícil que se esteja cruzando, o quão grande é seu inimigo. Creia nas palavras de Yao. E sempre lembre, somos homens, apenas homens mortais. Mesmo diante da nossa posição, ou do tamanho e tempo do nosso reino, toda a nossa história neste mundo está fadada a um sepulcro, sem salvação pelo ouro, poder ou posição, mas sim por intermédio de Yahusha, o nosso Salvador, filho de Yao.